Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. O Corinthians vive bem dentro de campo hoje em dia, mas nos bastidores aí a coisa não tá nada legal. Augusto Melo sofre risco de impeachment. O conselho aí votou 13-0 para impeachment do Augusto Melo, e na quinta-feira vai ter aí uma audiência para comprovar tudo. Vamos conferir aí todas as informações com os nossos amigos do Jogo Aberto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdo. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, prometi, falei de Corinthians e ainda, Dedê, a questão... Obrigada. Fica à vontade aí, pode mexer em tudo, hein? Pode mexer em tudo. Vai, Corinthians! Ixi, esse não é o Ronaldo não, É o Memphis Depay. Agora, a pergunta é uma só, dia 30 tá chegando, e aí, vai comprar o goleiro Hugo Souza, tá tudo certo? Corinthians e Flamengo já se entenderam? Mas não aprovaram lá as paradas não do Augusto, hein? É a garantia. A fase do Corinthians está de deixar qualquer torcedor animado. Não se fala mais em rebaixamento. Agora, o olhar está no futuro, uma possível Libertadores da América. Em se tratando de Campeonato Brasileiro, já são 7 jogos sem perder, 6 vitórias seguidas. A fase é realmente boa. Como dije antes, cuando yo llegué acá, Corinthians estaba en zona de descenso y todo parecía que Corinthians se hundía. Y hoy estar en esta situación, creo que cumplimos el primer objetivo, que es que Corinthians no va a jugar la Serie B. Y ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Mas na vida do corintiano, nem sempre o voo é tranquilo. Mesmo em fase boa, turbulências acontecem. A grande preocupação do torcedor neste momento é quanto à definição da contratação do goleiro Hugo Souza, jogador que chegou ao clube por empréstimo junto ao Flamengo, se destacou rapidamente e se tornou um dos principais nomes dessa boa fase. De ter meu nome gritado, foi assim em Cuiabá, tem sido assim em alguns momentos na arena. E, bom, isso é retrato do que está sendo feito dentro de campo, é retrato e reflexo do que eu tenho me dedicado a fazer todos os dias dentro do clube, e isso tem aparecido nos jogos, e eu fico muito feliz com esse carinho, né? Essa identificação que a gente acabou criando tão rápido. E por isso que a vontade de permanecer aqui durante muito tempo ela é muito grande. Desde setembro no Corinthians vem se falando na compra definitiva de Hugo Souza, que está emprestado ao clube até o dia 31 de dezembro. Da forma que for, né, a gente certamente vai exercer de alguma forma. Já fizemos aí o pagamento para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e a ideia é que a gente continue, né, contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança são para todos, mas é um goleiro titular que chegou lá no clube, em São Paulo, tem feito grandes jogos. Na dificuldade da negociação entre Corinthians e Flamengo, o diretor flamenguista Bruno Spindel cita até um outro negócio entre as partes, o lateral Mateuzinho, no início do ano. A garantia oferecida no caso do Mateuzinho não funcionou da forma que se esperava, né? Então, quando houve o atraso na parcela do Mateuzinho, não havia mais saldo do garantidor a receber esse ano, e todo esse débito e os demais débitos foram empurrados para o ano que vem. Bom, pelo que eu sei está tudo em dia, né? O Corinthians tem até o dia 30 para resolver e vai resolver da melhor forma possível. Tempo para cumprir o prazo. Recurso que o Corinthians também não tem. A data limite para exercer a prioridade de compra de Hugo Souza vai até o próximo sábado, dia 30 de novembro. O contrato é de 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais, que o Corinthians pode parcelar em até 4 vezes. O que pega são as garantias apresentadas. Até lá, o Corinthians terá pouco mais de 80 horas para resolver esse assunto. Se o Corinthians cumprir com as obrigações que estão em contrato, e esse for o desejo do Corinthians, o Hugo vai ser jogador do Corinthians. O Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está em contrato. O Flamengo cumpre o que está em contrato. Em aspas à Rádio Bandeirantes, o presidente Augusto Melo disse: está no jurídico, ele não é que não tem dinheiro para pagar. Existem parcelas para pagar, nós vamos cumprir as parcelas. O Hugo tem contrato conosco, não existe, a opção de compra já foi comunicado a eles. O que nós precisamos agora, a próxima parcela, acho que é em janeiro,
É o prazo, não tem por que eu vou pagar uma coisa à vista se eu posso pagar a prazo. Eu tenho ainda mais 2 anos para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eles não querem que o Corinthians entre no trilho. Aqui é muito ciúmes. Eu acho que é o metro quadrado que tem mais ciúmes de homem que eu já vi na minha vida. Então eu não posso tirar hoje 4 milhões e 800, 5 milhões à vista, sendo que o mês que vem pode fazer falta na folha salarial. Então eu vou cumprir o prazo. O prazo é o quê? É janeiro, é julho do ano que vem, é janeiro do outro ano e é julho do outro ano. São 4 parcelas de 200 mil euros e nós vamos cumprir, mas o Hugo é do Corinthians. Se turbulência pouca é bobagem, Augusto Melo tem uma das grandes para resolver. Não existe embasamento para o que eles estão fazendo, não existe nada disso. Então para nós foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no conselho, nós vamos falar. Vai ter a defesa nossa no conselho, a gente está muito tranquilo quanto a isso, mesmo porque o que eu falei não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. O que Augusto Melo está falando é sobre o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, formado por ex-presidentes e membros vitalícios, que na noite de ontem aprovou por unanimidade a recomendação para que ocorra o impeachment do mandatário. O caso não tem relação com a Vaidbet, e sim está baseado em gestão temerária. Além disso, o CORE alega que a direção não apresentou balanços auditados e documentos que tinham que ser entregues ao órgão. Na quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por Romeu Tuma Júnior, analisará a saída ou não de Augusto Melo. Se o presidente tiver contra si a maioria simples, será afastado e o caso passado ao Comitê de Ética do Corinthians, podendo haver uma votação, incluindo os sócios do clube, para o impeachment. Se a gente devesse alguma coisa, já tinham pego, e se devesse alguma coisa, era o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito alguma coisa errada, eu teria demitido. Enfim, o Corinthians é isso, é política o tempo todo. E pode ter certeza, não vai ter esse golpe, não existe isso. O que a gente está fazendo é uma coisa boa para o Corinthians. Olha, é realmente assim, eu acho que todos os processos podem ser questionados, as irregularidades, se comprovadas, elas merecem uma atenção especial. Mas o Corinthians sofreu tanto nesse ano, teve tantos problemas dentro de campo. Quando se acerta, quando agora sonha com uma pré-Libertadores, simplesmente vem esse tipo de atitude agora, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, com medo que o Augusto se dê bem caso o time alcance alguma coisa como uma Libertadores. Eu não consigo entender a mentalidade. Ok, por que não esperar o campeonato terminar? Por que não dar uma paz para o Corinthians? Eu falar na famosa trairagem, Leirão? Sim. Essa é a famosa trairagem. Essa é a famosa trairagem, porque o Augusto pode ter os seus defeitos, aí obviamente deve ter virtudes também, como todos os seres humanos, mas a sensação que eu tenho é que estão armando para ele. Porque quando você ouve de que ele não conseguiu prestar contas 100% com o que ali o comitê do Corinthians eles organizaram para votação, uma votação de 13-0. Assim, uma recomendação. Né? Não teve um equilíbrio, não teve nada. Isso para mim, assim, estão armando pro Augusto. Não estou dizendo que o Augusto aqui é santo, também não sou advogado, também não tenho todas as informações necessárias para falar da questão política do Corinthians. Mas assim, desde o primeiro momento que o Augusto assumiu o cargo da presidência do Corinthians, ele vem sendo questionado, ele vem sendo pressionado, ele cometeu muitos erros, principalmente na comunicação, ele se expressou muito mal quando ele assume o cargo de presidente do Corinthians. Hoje o campo está falando, né, porque o Corinthians está jogando melhor, afastou completamente a questão da zona de rebaixamento, sonhando com uma pré-Libertadores, era o momento do quê? Começar a respirar, fazer um planejamento com um pouquinho mais de tranquilidade, aí vem essa questão de julgar, né, ou pré-julgar aí a conduta do presidente do Corinthians. Eu vejo um momento péssimo, errado, completamente inoportuno. Agora, quero saber por que finalmente não sai essa compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30, ok. Mas o Flamengo me parece também não muito afim de vender, não. Eu acho que está no banho-maria esse lance aí. Mas será que o Flamengo aceitou as garantias? Será que não tem alguma outra proposta? Será que lá... Lembra não, ele já 2 vezes negou as garantias. Lembra dessa conversa de que o Flamengo não tinha aceitado as garantias do Corinthians? Assim, o Augusto, ele garante nas entrevistas dele que ele não vai perder o Hugo. Ele garante, você fala, a gente não vai perder de forma alguma o Hugo. E se perder o Hugo, seria uma situação muito delicada para a continuidade dele como presidente. E a gente viu pelo lado do Flamengo a manifestação de que o Mateuzinho não foi pago ainda e, portanto, eles têm receios em relação a mais um jogador, que seria o Hugo, e os dois são titulares hoje no Corinthians. Importante, o Hugo, mais do que o Mateuzinho, claro, com todo respeito ao Mateuzinho, mas mais do que o Mateuzinho, o Hugo é imprescindível para o Corinthians hoje.
Agora... É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians vem bem dentro de campo, mas fora de campo aí, nos bastidores, está rolando essa história do impeachment, né, do Augusto Melo, que pode acontecer na quinta-feira. Ele vai ter uma audiência lá. Vamos ver como vai se sair aí, né? E que essa história se resolva logo, para não manchar o que o time vem fazendo dentro de campo, né? Que agora no sábado já enfrenta o Criciúma, para poder, quem sabe, ter a sua 7ª vitória consecutiva, que não acontecia há tempos, e o Corinthians está conseguindo esse feito. Logo após o Criciúma tem Bahia, né? No caminho do Corinthians, e por último, na última rodada, vai enfrentar o Grêmio. O Corinthians é favorito a vencer esses 3 jogos e trazer aí 9 pontos, né, que vai somar muito aí na tabela e conseguir a vaga para Libertadores do ano que vem. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa história aí do Augusto Melo, se ele é culpado, se ele é inocente. E o desenrolar disso aí na quinta-feira vai acontecer. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo.